está presente na trajetória do espírito humano na Terra. Não há uma página sequer da história, desde os tempos mais primitivos, em que não se possa constatar a presença deste fenômeno. No geral, por causa da nossa perspectiva materialista, o adoecimento ou a doença é sempre vista como um problema, como uma tragédia, como algo ruim, um infortúnio, para não dizer outras palavras. A doença é, de um modo geral, uma tragédia em nossas vidas. Nos tempos atuais, são muitas as doenças ou os tipos de adoecimento que afligem a humanidade. E como se trata de um fenômeno, de um acontecimento presente na existência humana, desde a presença do homem na Terra, Jesus Cristo conviveu, participou e atuou nesse campo, que é o campo do adoecimento humano e da cura. Alguns analistas, inclusive espirituais, vão destacar que Jesus atuava no processo de cura com um objetivo maior, de despertar a criatura humana, nós, para a realidade do Espírito, e não necessariamente para resolver aquele problema do adoecimento daquela criatura. Naturalmente, todos sabemos disso. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus depois morreram, porque a morte é um fenômeno natural da vida, e o adoecimento muitas vezes é a experiência que nos leva à partida dessa existência na Terra. Então, se a vida é uma experiência transitória, independente do tempo em que tenhamos na Terra, independente do número de anos, em dado momento vamos partir, e de alguma forma essa partida quase sempre é encaminhada pelo processo de adoecimento. Se considerarmos que Jesus tratou a questão, e eu estava dizendo, alguns analistas vão destacar que Jesus evitou atuar no campo dos fenômenos físicos exuberantes para que as massas ignorantes da época não vissem como um mágico, como um prestidigitador. Ele opta por atuar no campo da cura das pessoas, do adoecimento, para despertar para despertar a consciência humana, o espírito humano, da nossa responsabilidade na construção da nossa experiência existencial ao longo de diferentes vidas. Com Jesus, o adoecimento ganha uma nova perspectiva. A doença passa a ter um significado diferente, apesar de até hoje a maioria de nós não conseguirmos ainda captar o real sentido da experiência do adoecimento em nossas vidas.
O espírito Humberto de Campos, na sua obra Contos e Apólogos, no capítulo 6, que tem como título Bendito Aguilhão. Esse título é bastante sugestivo, porque na verdade o cronista do mundo espiritual, irmão X, já define no título da sua crônica a perspectiva em que o adoecimento é examinado do ponto de vista do Cristo e mais adiante da doutrina espírita. Vou repetir o título do capítulo: O Bendito Aguilhão. Aguilhão é ferrão, agulha grande, algo que espeta, que naturalmente desperta, incomoda, dói, chama a atenção. Pode parecer estranho o adjetivo que vem antes do título: bendito. Bendito Aguilhão. Eu vou pedir licença a vocês para que eu possa ler essa crônica, porque ela é muito expressiva. Capítulo 6, Contos e Apólogos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Abre aspas. Essa crônica, desculpa, vou esclarecer alguma coisa muito curiosa também. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, esclarece como que os Espíritos trazem essas informações das experiências de Jesus que não constam nos Evangelhos. Humberto de Campos esclarece que no mundo espiritual há muitas escolas de formação religiosa e espiritual. Há muitos educandários, um dos quais ele estava afiliado na época das psicografias. E nessas escolas encontram-se registros, bibliotecas de contos, mitos. Ele usa uma expressão muito curiosa que é folclore do céu. Ele diz: também no céu temos o folclore, que são as histórias, as tradições contadas ricamente, os fatos registrados pelo mundo espiritual, nas diferentes culturas que trazem lições vivas para a alma humana. Então, estudar, participar da escola, ouvir palestra no mundo espiritual é muito comum para aqueles que têm interesse, que já despertaram para essa realidade espiritual. E é desse folclore, com milhares de crônicas, narrativas, textos, histórias de cunho ético-moral esclarecedor, que ele retira como fonte para trazer nas suas obras, em especial na obra Boa Nova. Nessa obra, Contos de Apólogos, ele acrescenta diferentes experiências, particularmente de Jesus. Uma delas é a que nós vamos contar. Jesus estava com os discípulos numa conversa e surgiu um tema muito interessante relacionado às doenças. Narra Humberto de Campos. Atendendo certas interrogações de Simão Pedro, o apóstolo, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava solícito. Simão Pedro faz uma pergunta para Jesus e Jesus explica de maneira solícita
suscita aquela dúvida, se relacionava a qual é a finalidade da Boa Nova, qual é a finalidade das missões crísticas, qual é a finalidade da mensagem que Jesus traz. Não raro até hoje, vamos abrindo alguns parênteses durante a leitura, ainda trazemos aquela ideia de que devemos buscar o Cristo e o cristianismo nas diferentes escolas e tradições religiosas, como no centro espírita, para resolver os nossos problemas de saúde, reuniões de cura, petitórios extensos para os espíritos, dói aqui, dói ali, me ajuda, socorro, resolve meu problema, cura meu câncer, minha hipertensão, meu AVC, resolve meu problema financeiro. De modo geral, ainda é muito comum a criatura humana distraída despertar para a necessidade de uma busca de experiência religiosa por conta de um problema que vive, por conta de um problema caracteristicamente material, doença, problema familiar, dificuldades econômicas, etc. E Jesus esclarece a Simão Pedro: destina-se a boa nova, sobretudo a vitória da fraternidade. Nosso Pai, Deus, espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Será que a gente avançou nisso? Não é justo, diz Jesus na descrição de Humberto de Campos, combatam as criaturas, lutem as criaturas reciprocamente, guerras, a pretexto de exercerem um domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos usufrutuários. Operamos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Vejam que na descrição de Humberto de Campos, Jesus destaca a finalidade da Boa Nova, da sua mensagem, como algo que deve combater, entre aspas, a loucura do egoísmo, da violência, do individualismo, e instalar a fraternidade entre os povos. Naturalmente, diz Jesus, a grande transformação não surgirá do inesperado, não iniciará de imediato. Santifiquemos o verbo, a palavra. Prestar atenção naquilo que a gente fala, como a gente fala, de quem a gente fala, por que a gente fala. Por quê? Porque a palavra antecipa a realização, o ato. Uma tragédia começa com uma fala, e uma fala nasce de um pensamento. Essa é a sequência da lição desta crônica. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis às ações que nos cabe desenvolver. No pensamento bem conduzido, porque o pensamento nasce do pensamento à palavra, da palavra nasce a ação. A matriz dos vícios está no pensamento.
paciência, continua Jesus, no ensino garantirá o êxito da sementeira. Para atuar na seara de Jesus, é preciso ter paciência. Muita paciência e tolerância. Porque é com a paciência que a gente vai cultivando estes novos valores. A esperança fiel alcançará o reino divino. Paciência e esperança. E a nossa palavra, o nosso verbo aliado ao amor que auxilia, caridade, que é o amor em ação, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Prossegue Jesus. Há, no sentido de existir, sombras e moléstias, doenças por toda parte. Como se a existência na terra fosse uma corrente de águas viciadas. É verdade. É imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, atenção a esse detalhe, se regenerarmos a fonte, então um rio contaminado pode ter sua origem numa fonte de água contaminada. Para mudar a contaminação do rio, é preciso regenerar a fonte. Para que o rio se torne cristalino e caudaloso, é preciso ter uma fonte de água preservada. Você vê que Jesus era ecologista também. É imperioso reconhecer que, se não regenerarmos a fonte, se regenerarmos a fonte, aparece a adequada solução ao grande problema. O problema das moléstias e das. E aí ele apresenta a base do seu ensino, restaurando o espírito em suas fileiras de pureza, sublimam-se as manifestações, modificando a alma, a realidade se transforma. E aí Jesus faz uma pausa, a turma lá ouvindo. Simão Pedro aproveita o espaço e pergunta. Olha a pergunta de Simão Pedro. Simão Pedro parece a gente. Olha a pergunta. Senhor, as tuas afirmações são sempre imagens da verdade. Quer dizer, Senhor, muito bacana, belíssimo. É realmente a força da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. 2000 anos atrás, demorando. Aí Simão Pedro vira para Jesus e fala assim: mas não concorda, mestre, que as enfermidades, as doenças são terríveis flagelos para as criaturas humanas? Mestre, se nós curássemos todas as doenças, não seria melhor? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo, não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras para o reino de Deus? E Simão fala assim: se a gente der uma curada geral no povo, o reino do céu não vem mais rápido. Imagina se o Santo Espírito tivesse esse poder, começasse a atuar curando as pessoas, para
para que elas se convertessem em espíritas, em pessoas melhores. Aí Filipe, que estava também ouvindo a conversa, entrou no assunto meio tímido, disse assim: grande realidade. Não é fácil concentrar as ideias no mais alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É muito difícil pensar a boa nova quando a gente está doente. Muito difícil pensar no bem, pensar no reino de Deus. A cabeça dói quando a gente tem um problema grave de saúde. Eu vejo que Filipe não estava errado, né? E ele segue: é quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques, de pancadas, de sofrimento, de investida da boca. A gente não tem ânimo para nada, né? Nem para rezar, nem para orar. E aí os outros companheiros que estavam na conversa também se exprimiram, apoiando a proposta e o plano integral de Simão Pedro e Filipe de resolver o problema dos sofredores. O que Jesus fez? Segundo Bética, Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo, e o pessoal ficou entusiasmado. É isso mesmo, a gente tem que curar o povo, temos que atuar na redução do sofrimento, porque se não atuarmos na redução do sofrimento, a boa nova não avança e o reino de Deus não se instala na terra. Jesus fez silêncio, a turma acabou, e Humberto de Campos diz assim: louvando a piedade, Jesus comunicou aos amigos que no dia imediato, amanhã, então Jesus falou assim: amanhã, a ideia é essa, amanhã nós vamos fazer um grande movimento. A título de experiência, todos os enfermos serão curados. Então eles programaram fazer um mutirão de cura, curar a galera que batesse as portas da tenda dos discípulos e de Jesus. E aí a notícia correu: Jesus vai curar todo mundo. Venham, vocês imaginam a quantidade de gente que eu falo. E aí, irmão X diz: no curso das horas foram liberados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da doença mental, da obsessão, todo tipo, mais de 100. Numa época em que a gente não tinha carro, Uber, uma dificuldade danada, é muita gente. Hoje ia dar mais de 1000 se a gente pudesse fazer um tirão desse aqui no solar, terça-feira, né? E aí, foi um movimento geral. Só que a ideia era o seguinte: os enfermos penetravam na cabine de cura, ao ar livre, improvisada, com semblante de abatimento, de sofrimento, e saíam jubilosos. Mas eles recebiam uma mensagem que era o seguinte: vocês esperam um pouquinho, depois vai ter uma pregação, vai ter um culto. Jesus vai falar sobre a boa nova. Todo mundo era orientado nesse sentido, né? E aí o irmão X falou, perto de Campos: tão logo reapareciam, saíram da tenda de cura, de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade, ao movimento,
formulava Simão Pedro o convite fraterno para o banquete da verdade. Olha, você está bem agora, foi curado, espera um pouco, que vai ter na sequência uma fala de Jesus. O mestre, em breves instantes, eles falaram ainda assim, falaria a respeito da beleza da eternidade, da glória do infinito, demonstraria o amor e a sabedoria do Pai, e descortinaria os horizontes divinos da renovação, desvendando os segredos dos céus, para que o povo traçasse um luminoso caminho de elevação e de aperfeiçoamento da terra. Essa crônica é bonita, né? Capítulo 6, o livro tem na internet. Vamos captar aí? Vamos fazer um mutirão de cura. Avisa o povo. O povo entrava arrastando na tenda. Quando saía jubiloso, alegre, olhar brilhante, renovado de energias, curado. E aí Simão Pedro, Filipe, a turma acordava e falava: espera um pouco, que Jesus vai falar sobre o reino do céu, sobre a grandeza do Pai, da vida, para que a partir daí houvesse uma renovação e uma mudança no panorama do sofrimento na terra. O que aconteceu? Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres. Todo mundo, dava no pé. Entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Muito obrigado, mas eu tenho um problema lá em casa para resolver. Muito obrigado, mas eu tenho, não posso, marquei com fulano, marquei com ciclano. Muito obrigado. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, e outros se afirmavam interessados em retomar as certas ocupações vulgares com urgência. Quando houve a cura da última enferma, da última feridenta, é a expressão de Humberto de Campos, a vasta margem do lago contava apenas com a presença de Jesus e os discípulos. Não ficou para a segunda parte. Eu acho que é por isso que a gente põe um passe no final da palestra, porque se todo mundo deixa a palestra, todo mundo toma um passe e vai da embora. linha até hoje. Bem, desculpa. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum, Simão Pedro, endereçou um olhar significativo de tristeza e desapontamento ao mestre. Mas Cristo falou compassivo. Jesus, de fato, é o Espírito mais perfeito de Deus. Enviou a terra para nos servir de modo ele queria, segundo o livro dos Espíritos. Pedro, e Jesus sabia que era isso, né? Pedro, estuda a experiência e guarda-as. Estuda a experiência e guarda-as. Aliviemos a dor, sim, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando a esclarecer-se para a vida mais alta. Por isso que é o bendito Aguilha. Porque o sofrimento desperta. O sofrimento leva a criatura a acordar, a sair do estado de sono, de ignorância. O sofrimento é criação do próprio homem. Vamos falar mais um pouco sobre isso.
Mas Humberto de Campos termina a crônica dizendo que Jesus expressivamente sorriu e arrematou: Simão, a carne enfermiça, a carne doente, corpo adoecido, é remédio salvador para o espírito envenenado. Se o bendito aguilhão da enfermidade corporal é quase sem o bendito, aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. No livro dos Espíritos, nós aprendemos quem somos, o que é a alma, o que é o espírito. A alma é o espírito. O espírito que volta à experiência da terra para o aprimoramento, para o crescimento. Quis o Criador que fosse assim. E nessa trajetória de lutas, de decisões, de ação, de vivência, a alma humana acerta ou erra, se equivoca ou logra êxito. Estamos sempre tomando decisões, nos relacionando, fazemos escolhas, fazemos opções. Esse é o grande educandário da vida para o progresso da alma. Quando estamos na Terra, podemos nos considerar tridimensionais, porque trazemos na nossa estrutura complexa um corpo material, uma alma dentro, elemento físico dentro, que nos serve de vestimento. No campo intermediário mais sutil, um corpo que também é material, mas é sutil, o perispírito, e a essência vestida por esse perispírito, a alma humana, o espírito humano. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós sentimos, tudo que faz parte da nossa experiência relevante, é armazenado, gravado, registrado nessa estrutura semimaterial denominada perispírito. A cada existência, quando mergulhamos na experiência da Terra, aquilo que é a nossa herança e principalmente as nossas necessidades e potenciais se manifestam do espírito para o corpo material por meio dessa estrutura, que é a estrutura do perispírito. Quando a alma é adoecida, necessitada, perturbada, a quase totalidade de nós, as necessidades evolutivas são transferidas para o corpo. E com isso, trazemos predisposições para uma série de experiências, inclusive enfermidades. As tais predisposições genéticas não são outra coisa senão a força do espírito agregando e desagregando genes que abrem espaço a manifestações de todo tipo, inclusive de sofrimento.
Sabemos que, força de uma lei importante, que é a lei da conservação, a lei natural, também no livro dos Espíritos, nós temos que lutar pela nossa saúde e por permanecermos o maior tempo possível na Terra. É nosso dever, é nossa responsabilidade. Porque também não podemos desconsiderar que muitas das nossas aflições e adoecimentos têm origem na existência atual. A pessoa desenvolve uma cirrose hepática. Você era um bebedor inveterado. Carro. É efeito natural do desgaste, dos excessos. Muitas das nossas aflições relacionadas às doenças são causadas por nós. Mas é verdade que todos nós trazemos marcas do passado, causas anteriores das aflições. Muitas das experiências que a gente vive no âmbito da atual existência tem lá suas origens nossas, construídas por nós, e que precisam ser depuradas. Por isso, em muitas circunstâncias, o adoecimento é, na verdade, o início da cura. Que a depuração está se dando. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos chama a atenção para o fato de que doenças são inevitáveis na atual condição evolutiva da Terra. Como vamos aprender no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo final, preces pelos doentes, que nos mundos superiores, planos elevados, habitados por almas elevadas, as doenças não são como nós as conhecemos na atualidade. A doença não é mais, diz Joana de Ângeles, do que um sintoma de desarranjo do espírito da alma humana. Isso está em perfeita sintonia com achados da medicina psicossomática, com a influência da mente e da consciência no adoecimento das criaturas humanas. Por isso, o grande desafio nosso é o desafio da purificação da alma, da fonte, do espírito, porque em relação ao passado nós nada podemos fazer. Se tivermos que viver uma experiência difícil de adoecimento, se isso for importante no nosso aprendizado espiritual, iremos viver. Os exemplos estão aí. Chico Xavier, Valdo Pereira Franco, José Raul Teixeira, estão aí. Missionários, um alto cabedal de tarefas executadas, de crédito junto à divindade, por ações feitas, vivendo experiências de adoecimento, coragem, cabeça erguida, entendendo o significado e o sentido profundo daquela experiência para o espírito humano, porque a doença, repetimos, passa a ter uma nova conotação em nossas vidas, considerando a perspectiva espiritual. A verdadeira saúde não é a saúde do corpo, porque o corpo é transitório. Vamos repetir, todos aqueles que passaram pela experiência de cura de Jesus morreram, adoeceram depois. A doença se transforma só num impedimento,
numa tragédia, quando a gente se recusa à alegria de viver e à alegria do enfrentamento. Quando a coragem falha e a gente se desespera, porque, sendo inevitável muitas vezes a experiência de adoecimento, o modo de enfrentar esse desafio varia de pessoa para pessoa. Quando a gente acredita que a doença é uma desgraça em nossas vidas, isso está no livro de Joana de Ângeles, Despertar do Espírito, tudo passa a ser impedimento e sofrimento, e assim vai ser, assim será a nossa vivência. Mas se a gente vive essa experiência de uma forma diferente, ela usa uma expressão que eu gosto muito, que medita muito sobre ela, que é uma visão otimista e rica de resignação dinâmica. Vocês conhecem esse conceito de resignação dinâmica? O que é resignação dinâmica? E o que é resignação apática? Resignação apática é quando a gente fala assim, não tem jeito mesmo, a desgraça chegou, fica cabisbaixo, entrega os pontos, abaixa as armas, no bom sentido, as armas da luta espiritual. Resignação dinâmica é quando a gente aceita o que está acontecendo conosco, mas vamos à luta para mudar o panorama, nessa ou no melhor. Mas a gente enfrenta o infortúnio com coragem. Recentemente, quero inclusive aproveitar para fazer uma homenagem, uma companheira nossa do Movimento Espírita de Belo Horizonte, do Departamento de Comunicação Social Espírita da União Espírita Mineira, Alessandra, desencarnou. Desencarnou recentemente, não sei se do lado de lá estava esperado, mas eu não esperava que fosse tão rápido. E ela trabalhava na tarefa espírita no Departamento de Comunicação Social. Eu estava há algum tempo afastado do Departamento de Comunicação Social, por afazeres profissionais, estava estudando à noite, aquela confusão, e eu não tenho tempo. E aí eu terminei parte desse compromisso, pedi licença e retomei a tarefa. No dia em que eu retomei a tarefa, quem me recebeu foi a Leque. Ela falou assim comigo, Cláudio, eu estou falando um pouco de dificuldade, porque eu estou fazendo um tratamento de um câncer agressivo da boca. Eu já tirou isso, já tirou aquilo, estou fazendo quimioterapia, eu sei que poder me alimentar muito. Na tarefa. Eu não perdi uma reunião. E eu pensava assim, como que eu posso inventar uma desculpa para não estar na tarefa diante de uma criatura dessa? Eu pensava com os meus dúvidas. Tem reunião, Claudio, eu não perdi mais nenhuma. Estava em trânsito no ônibus, no aeroporto, em algum lugar, o Arthur vai participar da reunião. Eu disse, como? Ela não falou nada, mas estava em todas as reuniões, depois de sessões de quimioterapia, um câncer subiu. Pessimista? Não, otimista. Confortando o povo, orientando os trabalhadores, enfrentando os desafios da tarefa, da seara, as lutas. Abandonar a tarefa que eu estou
modo como a gente enfrenta os desafios da vida. É a resignação dinâmica. Eu aceito a experiência que vem, mas eu trabalho diuturnamente para vencê-la, mesmo que esse vencimento, que essa superação seja a partida de volta para o grande lar, porque é o nosso destino. E aí, quando a gente consegue mobilizar essas forças, a gente não se submete ao impositivo do adoecimento em si, mas transforma essa experiência numa experiência objetiva. A saúde legítima é muito mais profunda, é muito mais além da nossa realidade. É a saúde do espírito. Por isso, vamos encontrar uma outra passagem de Jesus muito impactante, que está em Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues. Depois de um dia inteiro de curas na casa de Simão Pedro, onde ocorreu inclusive a experiência da cura do paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias, aquele que desce pelo telhado, cordas, porque a multidão compactava a entrada, exausto no final do dia. Jesus tem uma fisionomia muito triste, muito angustiada. Simão Pedro estava muito feliz porque aquilo estava acontecendo na casa dele. Vira para Jesus e fala: mestre, por que a tristeza e o sofrimento? Jesus disse para ele: porque nem tu, nem eles me compreenderam ainda. E Simão fala: mas mestre, a louca da rua que tu curaste, todo mundo conhece ela, foi curada, saiu daqui jubilosa. Fulano, Beltrano, o paralítico, como que nós não te compreendemos? E aí Jesus começa: a mulher louca agora, nesse exato momento, voltou aos conflitos domésticos, agride seus familiares, porque está curado e com as forças renovadas. Natanael ben Elias, o paralítico, nesse exato momento, voltou para a taberna e bebe com os amigos infelizes e as mulheres equivocadas. Voltou para o boteco e vai escrever: fulano, Beltrano, por isso nem tu nem eles me compreendem. Acreditam que o reino dos céus é um remendão novo, uma roupa velha, rota. Mas Jesus é Jesus. E ele disse: breve vos enviarei o Consolador prometido. O Consolador chegou, é o Espiritismo. Está aí. Deixamos como reflexão da noite. Vamos continuar como os membros de Jesus? Qual é a nossa busca real? Qual é a nossa busca real quando comparecemos a esta Assembleia? Fizeram a seguinte pergunta ao Espírito Viano de Carvalho, no livro Atualidades do Pensamento Espírita: qual a receita para uma vida saudável do ponto de vista material e espiritual? Viana de Carvalho respondeu: a harmonia da mente responde pelo bem-estar espiritual, e daí decorre o bem-estar orgânico como consequência.
voltamos a repetir, que trazemos como experiências do passado e que precisamos viver, podemos muitas vezes superá-las, podemos adquirir moratória, podemos pelo nosso trabalho minimizar os efeitos dos nossos equívocos, porque Deus é amor. Muitas tragédias deveriam acontecer em nossas vidas e não acontecem porque nós já estamos matriculados na escola do bem, da reparação, da caridade. Mas o equilíbrio psicofísico é a grande meta que devemos alcançar no presente, pensando no futuro. Para conseguir isso, diz Viana de Carvalho, é basicamente a abertura de Luísa da palestra. Conhece a ti mesmo como fator preponderante, a fim de saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Olha no espelho, diante do infortúnio, pergunte: o que é que a vida está querendo me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que fazer? Ore, porque a saúde verdadeira, questão 53 da mesma obra de Viana de Carvalho, a saúde do ponto de vista do mundo espiritual e não da terra, o conceito de saúde para os espíritos é a consciência do dever cumprido retamente. É saudável todo aquele que age corretamente, mesmo que tenha uma doencinha no corpo, mesmo que parta por conta disso. Quem pensa com elevação de propósitos mantém-se sereno diante das conjunturas da vida. Lembrei da súplica repetida, os grupos de irmãos que lutam para vencer o vício, narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, amor exagerado, o amor exigente. Muito conhecida, que diz assim: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar o que me for possível, sabedoria para saber discernir entre uma coisa e outra, entre aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar, vivendo cada vez o seu dia, um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, viver o presente sem as ansiedades do futuro ou as depressões do passado, recebendo cada dificuldade que seja como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de desafios, pecados, lutas, como ele é, do mesmo jeito que Jesus assim o fez e não como eu gostaria que fosse, confiando no Senhor, que Ele fará tudo para que as coisas deem certo, entregando-me à vontade da vida, porque dessa maneira eu poderei ser razoavelmente feliz na atual existência, supremamente feliz e realizado do outro lado da vida. Boa noite. A
Relação prática que ele fez.